Glória a Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, àquele que vive e reina para todo sempre. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Feliz em conhecer esse estado. Feliz em conhecer um povo que adora, que exalta o nome do Senhor. Eu quero honrar a Deus pela vida desta igreja, pelo pastor presidente, honro a Deus pela vida da coordenação do nosso irmão Eliel, o culto da vitória e todos os pastores que aqui estão. Eu louvo a Deus pela vida desta família abençoada, que nós nos conhecemos ali em Simões Filho, a nossa irmã Jovita e toda a sua casa. Que Deus continue honrando cada um de vocês. Eu honro a Deus também pela vida da minha irmã, que é o motivo de eu estar aqui. A minha irmã Elieda, o meu cunhado Evilásio e toda a sua casa. Eu quero agradecer a Deus porque Ele é fiel em suas promessas e Ele cumpre as suas promessas. Estamos aqui para adorar ao Senhor, estamos aqui gratos a Deus porque Ele nos concedeu, Ele nos proporcionou o fôlego de vida, e isso é motivo de sobra para dizermos que Ele é o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. E aqui o meu coração se alegra porque nós não somos merecedores, mas a sua graça, o seu amor, o seu perdão nos alcançou, e por isso estamos aqui, não porque somos melhor que ninguém, porque nem para escolhermos o Senhor fomos capazes, porque a palavra do Senhor diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele olhou para nós, achou graça em nós e nos escolheu, e isso é motivo de nos alegrarmos, de glorificar o nome do Senhor todos os dias, aleluia. Eu quero desde já honrar a Deus mais uma vez, aleluia, pela vida do nosso irmão Ronaldo, que foi o canal de Deus para que eu pudesse estar aqui ministrando nesta noite. Eu sei dizer que o Senhor é bom, eu sei dizer que o Senhor é poderoso, eu sei dizer que Ele faz maravilhas, e isso é o suficiente, nós confiarmos, nós testemunharmos desse Deus que criou todas as coisas, e para mim é um privilégio muito grande. Não sou merecedora, como já disse, mas a graça dele nos alcança, aleluia. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João. Quero ser fiel ao que o Senhor colocou em meu coração, aleluia. Livro de João, no seu capítulo 5, eu vou ler o versículo 5 e 6, que diz: e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Aleluia. Eu vou adiante. A palavra do Senhor, ela é pura, viva e verdadeira. O apóstolo João, ele vem com uma missão que era preparar o caminho do Senhor. Era mostrar ao mundo, era dizer ao mundo que vinha um que era muito maior que ele. Vinha um que precisávamos crer, que precisávamos confiar. E João, ele é designado por Deus para preparar o caminho de Jesus. E João vem e começa a pregoar a palavra do Senhor no seu verso 2. 1, 2 e 3, ele começa a testemunhar de quem Jesus é. E ele começa a preparar, dizendo para que o povo viesse se arrepender, e ele anunciava o batismo, mas ele disse: após mim virá um, que eu não sou digno de desatar as suas alparcas, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E assim Jesus vem e é descido o Espírito Santo sobre Jesus, e Jesus é revestido com o Espírito Santo, Jesus homem, e ele começa a testemunhar, ele começa a pregoar a palavra, aleluia, de vida eterna, a palavra de salvação. E Jesus começa a fazer aquilo que ele foi designado a fazer, que era pregar a palavra de Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é convidado a estar em um casamento, e é este o seu primeiro milagre, é a primeira vitória que aquele povo ali começa a observar. A Bíblia vai dizer que durante o casamento falta-lhe o vinho.
E Jesus vai dizer, e Maria vai e corre a Jesus, e Jesus chega para Maria e diz: que tenho eu contigo, mulher? Talvez para nós seria uma resposta áspera, mas Jesus sabia o porquê ele estava dizendo. Jesus já estava preparando Maria, porque sabia que ele não seria a vida inteira só filho de Maria. Ele veio como Jesus, Salvador, e tinha um propósito: ele morreria. E ele já estava dizendo, preparando o coração de Maria: eu não sou qualquer um, eu não estou aqui para fazer a sua vontade. E aí ele vai dizer: que tenho eu contigo, Maria. E Maria, entendendo, Maria era alguém que tinha visão ampla. Ela vai, olha para os serviçais e diz: fazei tudo quanto ele vos ordenar. Ela entendeu que mesmo tendo aquela resposta, Jesus iria fazer o milagre. Como fez, ele manda que os serviçais enchessem as talhas, e aí quando é apresentado, não era mais água, enchesse as talhas de água, e quando ele vai servir, não é água, é vinho. E as pessoas que começaram a degustar do vinho, vai dizer: em toda festa o vinho é colocado logo o primeiro vinho, o melhor vinho, porque depois de alguns dias o povo já estava embriagado e não teria a percepção do que era bom. Mas Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele vai na contramão. Jesus, ele não faz aquilo segundo a nossa expectativa. Jesus faz aquilo que ele veio fazer, é contrariar aquilo que o ser humano espera. E Jesus, ele vai e faz o milagre, e o povo fica maravilhado. E Jesus continua a sua trajetória. Por que a senhora está fazendo esse arrodeio todo? É porque nós precisamos entender quem é Jesus na sua essência. Quando eu voltar lá para o versículo, quando eu li, nós vamos entender o que está acontecendo. Jesus vai, encontra uma mulher, e essa mulher, ela era tida uma mulher que não podia estar no meio da sociedade. Ele vai, chega para esta mulher, e ela diz: que tenho eu. Como é que o Senhor, sendo um samaritano, fala comigo que eu sou uma judia? E Jesus vai dizer, aleluia, que se você soubesse quem te pede água, você daria água, aleluia, porque a água que eu tenho, você vai beber e nunca mais vai ter sede. E esses testemunhos vai sendo proclamado, algumas pessoas vai ouvindo esses testemunhos. E aí quando eu volto aqui, aleluia, para essa passagem que fala sobre este homem, a Bíblia vai dizer que tinha um homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda. 38 anos esperando, porque a Bíblia vai dizer que um certo tempo descia o anjo, movimentava as águas, e no movimento das águas, quem primeiro conseguisse chegar, seria alcançado com milagre. E aí eu comecei a indagar, como é que fica alguém 38 anos que não consegue se relacionar com alguém, que não consegue ter um nível de amizade com ninguém, para que o levasse até o tanque? Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus pergunta, aleluia, aqui no versículo, quando Jesus chega para ele, pergunta se ele quer explicação. No versículo 6 vai dizer: Jesus, vendo este homem deitado, sabendo que já havia muito tempo, Jesus, vendo este deitado, sendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: quer ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que quando as águas se agitem, me coloque no tanque. E aí eu comecei a indagar. Não é simplesmente uma questão de não ter condição de estar, aleluia, de ir até o tanque. O Senhor traz ao meu coração nesta noite, que mesmo que eu não tenha condição de descer, de ir ao tanque, eu preciso criar um relacionamento com alguém que possa me ajudar a ir até o tanque. A palavra do Senhor vai dizer que existe uma mulher, e o esposo dela morre, e ela fica viúva, e ela vai ao Eliseu, e fala para Eliseu, o seu servo, ele era temente a Deus, e ele imediatamente pergunta: o que tu tens em casa? E ela vai dizer: eu tenho azeite. E ele vai dizer: um pouco de azeite na botijela. Ela disse: vai,
aos seus vizinhos. E aí alegra minha alma, porque não eram poucos vizinhos, eram muitos vizinhos. Aquela mulher só foi bem sucedida porque ela tinha relacionamento, porque ela conhecia quem Jesus era, e por isso ela se relacionava muito bem onde ela estava. Aquele homem poderia muito bem ter um bom relacionamento com as pessoas. E aí me faz lembrar daquele paralítico que conheceu, aleluia, alguns amigos que os levou e trouxe ele pelo telhado, e ele recebeu a cura. Nós precisamos criar relacionamento. Muitas das vezes passamos muito tempo vivendo a mesma situação, porque não conhecemos quem é Deus de verdade. Porque quando conhecemos Deus de verdade, aleluia, nós criamos relacionamento, aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, aleluia, chega para este homem e disse: levanta-te. E aquele homem, ele já estava naquele estado há tanto tempo. Olha, irmãos, se nós estamos necessitando de alguma coisa e chega alguém perguntando sobre o que nós precisamos, imediatamente nós abraçamos logo a proposta. O homem vai dizer, vai se queixar, vai contar que ele não podia, ele não tinha sido curado ainda, porque ninguém poderia ajudá-lo. Aquele homem estava com a mente tão cauterizada que ele nem percebeu quem era que estava perguntando para ele se ele queria ficar são, se ele queria sair daquela situação. Nós precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que existia um homem que gritava, um homem que era cego, o cego de nascença Bartimeu. Ele não enxergava, mas ele já conhecia quem era Jesus. A conhecer quem é Jesus vai nos livrar de ficarmos o tempo inteiro sofrendo. Se nós reconhecermos o poder de Jesus, todas as amarguras, todas as agruras, elas serão dissipadas, porque nós temos um Deus que pode e faz todas as coisas, aleluia, glória a Jesus. Imediatamente Jesus cura aquele homem. E o que é mais interessante, irmãos, eu já vou caminhar para encerrar, porque eu sei que ainda tem outras atividades, aleluia. O que é mais interessante é que Jesus, conhecendo o coração daquele homem, e aquele homem em momento algum recebeu a cura. E o que fiquei intrigado quando eu estava meditando, ele não teve nenhum pingo de curiosidade de saber quem era Jesus. Porque quando ele é curado e alguém pergunta, fala para ele: você não sabe que hoje é sábado, não pode carregar a cama? Aí ele disse: um homem que me curou. Até então ele não sabia quem era Jesus. Olha o risco que corremos quando nós não conhecemos e não procuramos conhecer quem é Jesus. Não conhecer Jesus, não procurar conhecer quem é Jesus, implica deixarmos paralisados, paralíticos, sofrendo o tempo inteiro. Mas quando quando eu reconheço o Deus Todo-Poderoso, o mar pode estar revolto, o mundo pode estar se acabando, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certa que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós precisamos conhecer e reconhecer um Deus soberano, poderoso, que faz todas as coisas. E aquele homem continua caminhando, e Jesus volta e encontra aquele homem novamente no templo, aleluia. E isso me chamou muita atenção, irmãos. A Bíblia não é clara em dizer, mas quando você ora, o Espírito Santo, ele traz discernimento ao teu entendimento, ele traz clareza ao seu coração. E ali no verso 14 vai dizer: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhes: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Aí eu fiquei intrigada. O Espírito Santo, Ramande Rebea sobre Alabácia, disse ao meu coração muito forte: existem situações, minha filha, que é simplesmente pecado. E aquele homem, a palavra do Senhor vai dizer: ei,
cuide-se. Quando Jesus cura e o encontra novamente, ele até então não se preocupou em conhecer Jesus. Conhecer Jesus fala de relacionamento. Conhecer Jesus fala de obediência. Conhecer Jesus fala de tirar tudo aquilo que não agrada a ele, derrubar todos os altares que nos impede a viver a vitória que ele já liberou sobre as nossas vidas. Aleluia. E aí Jesus adverte aquele homem e diz para ele: cuide-se para que não tornes a suceder a você coisa pior. E aí o meu coração se enche de certeza que 38 anos aquele homem viveu em pecado, e não era só uma enfermidade, porque para o cego Jesus disse: não foi ele que pecou, não foi a mãe que pecou, mas para que o meu nome fosse glorificado. Mas para aquele homem ele disse: cuide-se para que você não volte de novo. Cuide-se para que você não torne novamente a voltar a ficar enfermo. O Senhor está falando aos nossos corações: tem vitória que vai precisar você renunciar. Existem vitórias, mas vai precisar você reconhecer quem Deus é para que ela chegue até você. E o segredo de vivermos uma vida de vitória, de vivermos uma vida de sucesso, é reconhecer quem é Jesus. Me faz lembrar lá no livro de Josué, uma mulher prostituta, uma mulher que não estava inserida na sociedade, uma mulher que não tinha o direito de estar inserida no meio de todos, uma mulher que estava à margem da sociedade, uma prostituta. Mas quando ela descobre que vem dois homens que estavam observando a terra, que eram homens diferentes, porque nós, quando somos chamados por Deus e vivemos a palavra de Deus, a luz do Espírito Santo reflete em nossas vidas. Não precisa colocarmos uma placa para dizermos que servimos ao Senhor. O Espírito Santo testifica em nossas vidas que somos filhos de Deus, e não precisamos abrir a nossa boca, porque o nosso testemunho é a nossa maior identidade, é a nossa maior referência. E aquela mulher vai dizer: bem sei que és homem de Deus. E aí chama aqueles homens, guarda na sua casa. E quando vem, aleluia, aqueles, aleluia, chefes para matar, aleluia, aqueles dois homens para destruir a vida daqueles dois espias que o Senhor havia mandado para observar Jericó, aleluia, a Bíblia vai dizer que ela guarda esses homens, porque ela começa a dizer: eu sei, eu tenho ouvido falar no Deus que você serve, eu tenho ouvido falar que o Deus que você serve abriu malamandaia sob a raça. Irmãos, nós ouvimos falar de milagres todos os dias, mas somos incrédulos. Todos os dias nós temos a Bíblia para nós mastigarmos todos os dias e observar o poder extraordinário do Deus que nós servimos. E ela, uma prostituta, ela vai dizer, aleluia, ela vai dizer: eu tenho ouvido falar do que esse Deus fez com o rei, com Seom e Og, quando aniquilou, quando matou, quando destruiu, e como ele abriu, aleluia, as águas do Mar Vermelho, e todo o povo passou a pés enxutos. Eu sei que esse Deus é poderoso, eu sei que esse Deus pode guardar a minha casa, eu sei que esse Deus pode trazer vitória à minha família. Era uma prostituta, mas acreditava no Senhor. Era uma prostituta, mas tinha fé convicta e reconhecia o poderio de Jesus. Já este homem já tinha ouvido falar, e eu tenho certeza, porque Tanque era lugar onde estavam muitos enfermos, e eu tenho certeza que os burburinhos aconteciam, que existia um Deus, que existia um Jesus que havia feito milagres, que curou o filho, aleluia, do oficial, que fez milagre na vida daquela mulher que estava à beira do tanque. Mas ele nem por isso, ele teve o coração ardente para reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Porém, nós precisamos entender que se nós não nos achegarmos, conhecermos ao Senhor verdadeiramente e erguer um altar dentro
dentro dos nossos corações, para aquele que vive e reina eternamente, nós estamos fadados a viver fracasso. Mas se você quer vitória, reconheça o poder o poder deste Deus que abriu o mar vermelho, que fez o povo caminhar a pés enxuto. Porque esse Deus, Ele está aqui, esse Deus, Ele está na minha vida, esse Deus está na tua vida, e Ele quer realizar milagres em nossas vidas, e que nós possamos guardar essa palavra e confiar no Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você quer atrair o coração de Deus? Seja temente a Ele. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor está procurando quem tem poder aquisitivo, não. Está procurando quem tem pele branca, não. Está procurando quem é o presidente da república, não. Os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, que adoram o Pai na saúde, que adoram o Pai na bonança, mas adoram o Pai na falta, adoram o Pai quando o filho está morto. Pois foi assim que Davi fez. Sobre a narrácia, Davi estava debaixo de uma sentença, porque ele pecou, e Jesus disse: vou matar, vou aniquilar o seu filho. E Davi achou que a forma dele de se despir, de se humilhar, ia convencer o coração. É uma sentença. O pecado, ele traz sentença. O erro, ele traz sentença. E havia uma sentença sobre a vida de Davi. Mas quando ele entendeu, quando Deus, aleluia, quando foi tirado a vida do filho de Davi, ele reconheceu que Deus é soberano. Seja Ele fazendo aquilo que eu quero ou não, Ele é soberano. A Bíblia vai dizer que Davi rasga as suas vestes, se coloca pano de saco e adora, e exalta, e glorifica ao Senhor. E nesta noite, eu não sei o que você está vivendo, mas eu te convido a adorar aquele que é vivo, aquele que reina, e breve vem buscar a sua igreja. Amém. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu te convido a estar sobre os pés, com a permissão do nosso pastor. Se você tem vontade de viver esse extraordinário, essa intimidade, não ouvir só, aleluia, não conhecer só de ouvir falar, mas de ter a experiência de ouvir a voz de Deus, eu te convido nesta noite para orar por vocês nesta noite. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele tem algo novo para a sua vida. Ele quer que você viva o extraordinário. Ele quer que você viva o sobrenatural, porque o natural qualquer um pode viver, porque o comum qualquer um pode viver e pode fazer, mas o extraordinário, o impossível, só Deus pode fazer. Aleluia. Porque até o desejo, queridos, o desejo de adorar, o desejo de buscar, não vem de nós, se nós não nos lançarmos diante dele. Aleluia. E eu te convido para orar por ti nesta noite, para que o Senhor te faça muito mais que vencedor, para que o Senhor te faça prosperar, para que as bênçãos que já foi liberada dos céus para a sua vida, não há altar erguido que possa embargar, não há palavra de maldição que possa impedir, não há encantamento contra aqueles que o Senhor já escolheu, que o Senhor já liberou. E eu vou orar por você aí mesmo de você estar, porque o meu Deus não precisa e não depende de lugar, de espaço. Ele faz, Ele é poderoso, como foi orado aqui pelos irmãos que estão enfermos. Os irmãos não estavam aqui, mas eu creio pelo poder da palavra que a cura alcançou cada um deles. Deus querido, Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor, com coração ardendo, com coração fervendo, porque o Senhor é soberano, é Deus exaltado nos céus e da terra. Pai, nós queremos te pedir,
que a tua graça salvadora, que o teu mover, Senhor, alcance cada coração, que cada um de nós saiamos daqui, Pai, com desejo de nos alinharmos a Ti, com desejo de viver o extraordinário, com desejo, Pai, de experimentar, Senhor, o extraordinário que o Senhor já liberou para as nossas vidas. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, se alguma coisa os impede de viver o sobrenatural, o Senhor é poderoso para dissipar, o Senhor é poderoso para desfazer, o Senhor é poderoso para trazer, Pai, aquilo que os seus filhos necessitam. E nós necessitamos, Pai, nesta noite, de relacionamento, de reconhecer quem o Senhor é e de testificar do teu poder, da tua misericórdia, porque os teus olhos, Pai, não vê com os nossos olhos. Aquela prostituta lá adiante, ela começou, Senhor, a entender quem era o Senhor e fora inserida na sua genealogia. Pai, o Senhor não está preocupado com status, o Senhor está querendo um coração verdadeiro. Os teus olhos estão procurando os verdadeiros. E eis-me aqui, que eu seja, meu Deus, meu Pai, vista por Ti como alguém que agrade o teu coração. A tua igreja está aí, Pai, que o Senhor se agrade de cada um dos teus filhos e libere sobre eles uma palavra de vida, de vitória, de graça, e que a salvação alcance todos eles e toda a sua descendência, no nome de Jesus.